1 Reis 19, 19 a 21. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Olha o nome bonito aí para o seu filho aí, meu irmão. Filho de Safate. Ele estava orando com 12 parelhas de boi e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse. E então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e o matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar. Palavra de Deus que edifica a nossa vida e que nós vamos refletir nessa noite. Estava com saudade do púlpito da igreja, já que nós tivemos todo esse mês de agosto, preguei acho que 1 ou 2 vezes, mas eu sinto muito prazer em pregar a palavra de Deus. Eu acho que isso traz tanta alegria ao meu coração que eu regozijo todas as vezes que eu chego para pregar a palavra de Deus. Acho que é uma reação mais ou menos igual a do Naran quando pega a guitarra, né? O Naran, quando ele está com a guitarra, dá gosto ver. Ele começa fazendo assim. Eu não posso fazer assim no púlpito, senão vão achar até que eu estou mudando de doutrina, né? Mas, assim, a alegria que emana do coração é muito grande. E isso demonstra como Deus pode nos usar, como Deus é bondoso, como Ele deseja nos usar. E Deus, Ele sempre quer usar as nossas vidas, a vida de todos nós, e Ele deseja nos usar para coisas grandes. Deus tem coisas tremendas para fazer através de nós. Agora, é necessário que estejamos dispostos a receber a missão de Deus e cumpri-la. Deus tem planos maravilhosos e grandiosos para a nossa vida, maiores do que aqueles que nós podemos imaginar. Eu não sei se você já parou em algum momento da sua caminhada cristã para poder perguntar para Deus ou para si mesmo qual é o seu chamado. O que é que te traz prazer ao coração? O que é que te traz alegria? Onde Deus quer conduzi-lo? De que forma Deus quer conduzi-lo? A pergunta-chave aqui é a seguinte: Deus já te convocou? Será que todos nós, aqueles que estão em casa, nós que estamos aqui, já fomos convocados por Deus? Ou será que ainda tem alguém aqui entre nós que está esperando para saber qual caminho seguir? Para saber de que forma caminhar, a fim de alcançar toda a unção que Deus tem para nós. E aí a palavra unção, ela se aplica de maneira literal mesmo, a unção, a preparação, o enchimento do Espírito Santo de Deus para que a gente possa trabalhar. Eu quero nessa noite de quinta-feira, aproveitando o exemplo deste jovem chamado Eliseu, muito embora jovem, um grande homem de Deus, para trazer a cada um de nós aqui, para nos levar a uma sincera reflexão sobre este assunto. Eu espero que todos me acompanhem com muita atenção. E mais do que isso, eu espero que tudo quanto aprendermos aqui nesta noite seja útil para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para que Deus possa fazer na nossa vida aquilo que Deus deseja fazer e para o que Ele vem nos preparando. Vamos falar um pouquinho sobre Eliseu. Uma cidade chamada Abel-Meolá, lá no Vale do Jordão. E as únicas informações que nós temos de Eliseu antes do seu ministério encontram-se nesse texto. Aqui é a primeira vez que Eliseu é
é citado, e as únicas informações que nós temos são essas aqui, que ele é filho desse cidadão chamado Zafate. É incrível como nenhum outro detalhe esclarecedor nos é revelado antes deste momento. Não é nada dito a respeito do lugar que ele nasceu, mas nós acreditamos que tenha sido na mesma terra do seu pai, né? É um lugar chamado Abel Meolá. É um nome bonito, acho que era uma cidade bonita lá. Segundo o versículo de número 16, foi lá que o seu pai nasceu. Também não sabemos qual era a idade de Eliseu, mas nós podemos imaginar que ele era uma pessoa jovem, porque quando Elias o chama, no versículo 20, ele diz assim: eu vou procurar me despedir de meus pais. Então, provavelmente era um jovem, talvez uma pessoa já no final da sua adolescência, que ainda vivia em companhia dos seus pais. E uma outra coisa que a gente pode imaginar a partir do texto, lendo o texto, olha só como a gente consegue fazer abstrações de onde não estão dados específicos a respeito. Dá para imaginar também que ele tinha uma certa condição financeira boa. Ele devia ter uma condição razoável, porque quando o profeta Elias o encontrou, ele estava com 12 juntas de boi. Ele estava ali conduzindo, inclusive naquele momento, a 12ª junta de bois. Eu não sei exatamente quanto custava uma junta de boi, mas considerando que cada junta tinha 2 animais, 2 bois, e deviam ser bois fortes, mais o equipamento, em valores de hoje, dá mais ou menos para ter uma ideia, né? Um boi de bom tamanho hoje, eu não entendo bem sobre isso, mas deve custar o quê? Uns R$2.500, né? Mais, né? Mas vamos supor que seja R$2.500, um boi de bom tamanho. 2 bois, então, que era o que formava uma junta daquela, hipoteticamente R$5.000. Ele tinha 24 bois, que eram 12 juntas. Então, só de animais ali com ele, de equipamento vivo ali nas mãos, ele tinha R$60.000. Isso sem considerar o equipamento mesmo, né, de arar a terra, aquelas cangalhas, né? Toda a terra, aquelas cangalhas, né? Todo aquele equipamento suável para ter todo esse equipamento. Outra coisa que eu imagino, o texto não fala, mas dá para abstrair, é que ele tinha uma formação religiosa. E por que eu digo isso? Porque quando ele sacrifica aquela junta que ele estava, a 12ª junta, ele está demonstrando que ele tinha uma visão religiosa, ele está fazendo um sacrifício. Aliás, ele está naquele sacrifício, antes de iniciar o seu ministério, ele estava entrando aí numa escola de profetas, né? Nós podemos entender aí que ele estava entrando numa escola de profetas. Ele já estava entrando nessa escola de profetas, abençoando vidas. Porque ele sacrificou, fez o seu sacrifício, e a carne ele fez o quê? Ele distribuiu. Olha que visão abençoada. Isso tudo era um rito de passagem na vida de Eliseu. A vida de Eliseu, a partir daquele momento, não foi mais a mesma. Ele passou a caminhar com Elias, e para andar com Elias não era brincadeira não, porque aquele bicho era doido. Para andar com Elias não era brincadeira não, mas era um bicho doido do Senhor, né? Ele encarava umas paradas que não era qualquer um que encarava não. E Elias agora estava levando consigo Eliseu, segundo a orientação de Deus. Eu acredito que Elias já sabia que estava chegando a hora de passar o cajado. Ele já sabia que estava perto de fazer isso. E depois de toda aquela aventura que ele teve,
Se você olhar um pouquinho antes aí, 1, 2 capítulos antes, você vai ver as aventuras de Elias, né, com os profetas de Baal, com Jezebel, com Acabe, aquela questão dos corvos alimentando, aquela questão do medo, tudo aquilo, né, a questão da chuva, né, da nuvem do tamanho da mão de um homem, tudo isso que a gente vê, e ele agora, então, segundo a orientação de Deus, encontra-se com Eliseu, e Eliseu, a partir daí, somente a partir daí, passa a fazer parte da escola de profetas daqueles que caminhavam com seu mestre Elias. Ele agora caminhar com seu mestre por algum tempo. Isso é importante, porque quando a gente pensa em ministério, é muito importante que haja uma preparação. Nós aqui na igreja, nós conhecemos vários ministérios que têm uma outra visão. Então, é aquela coisa de passou um mês, passou 2 meses, o cara sabe falar bonito, estou te ungindo ao ministério. Aqui a gente não faz isso. Aqui existe todo um preparo. A pessoa passa por um preparo, ela é discipulada. Até para batizar, ela tem que passar por um certo preparo, para que se saiba exatamente o que ela estava fazendo. E o preparo de Eliseu agora era justamente aos pés do grande mestre Elias. Ele não estava, interessante a gente perceber isso, que ele não estava sentado esperando alguma coisa acontecer. Quando Elias passou e o chamou, ele estava trabalhando, e trabalhando muito. Trabalhar com uma daquelas parelhas era difícil, imagina ter 12. Ele estava em ação, e aqui eu já aprendo uma lição valiosa. Como diz aquele ditado popular que é muito conhecido entre todos nós, Deus não chama desocupados. Eu me lembro que na época de seminário, quando eu fiz o Seminário Batista, foi o primeiro que eu fiz. Aliás, o segundo. No Seminário Batista, a gente sabia que tinha muita pessoa que ia para o seminário porque tentou uma vaga numa faculdade de Direito e não conseguiu. Tentou uma vaga em odontologia, não conseguiu. Tentou uma vaga na faculdade de administração e não conseguiu. Aí ele ia para lá para esperar a sorte. Ia fazer teologia. Ainda tem gente que fala assim, como é que eles dizem? Uma expressão que eu acho horrível, que se usa mesmo, ele virou pastor. Então tinha gente que ia para lá para virar pastor. E não é isso não, o ministério é diferente. Deus não chama alguém que está parado ou que não tinha nada que fazer. Essa função de trabalhar no serviço do Senhor, seja no ministério pastoral, seja no ministério da música, seja no ministério de integração, no ministério missionário, seja no ministério com crianças, seja em qual ministério for, ele é muito valioso. Eu digo para vocês, irmãos, sem nenhuma hipocrisia, com o coração limpo, eu sou muito mais feliz em ser hoje um pastor do que se eu pudesse e se eu fosse um médico. Apesar de que o médico também salva vidas, mas eu trabalho na salvação das almas. Eu trabalho para Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o médico dos médicos. É o grande mestre que pode salvar mais do que uma vida, que pode curar mais do que uma doença comum. Ele pode curar o pecado, que é a doença mais mortal que existe. Aqui, além de Eliseu estar trabalhando, ele abre mão de tudo. Ele abre mão de tudo, ele abre mão da família, ele abre mão do trabalho, ele abre mão daquilo que ele tinha, como nós dissemos, provavelmente ele tinha uma condição razoável, ele abre mão da sua juventude dentro do mundo louco. Tem muita gente que não quer abrir mão disso. Tem muita gente que diz assim, pastor, na moral, pastor, eu já ouvi muito isso. Na moral, pastor, quando eu tiver mais velho eu vou, deixa eu curtir minha vida agora, a vida é uma só. Quero curtir minha vida, quero ficar chapadão aí, quero pegar todo mundo, eu quero ficar legal. Isso é loucura, irmãos. Nós precisamos aprender a abrir mão das coisas supérfluas deste mundo em favor daquele que vai nos dar uma vida eterna.
É o que Eliseu faz, ele abre mão de tudo, e orientado por Deus agora, ele começa a caminhar com Elias. Ele vai ter em Elias o seu mestre, ele vai ter em Elias aquele que vai orientá-lo, para que ele possa, e talvez Eliseu nem imaginasse um negócio desse, que um dia fosse substituí-lo, no meio de tantos que haviam ali caminhando com Elias, que tinha um grupo de profetas que caminhava com Elias. No meio de tantos, talvez ele não imaginava. E aqui fica um recado específico, principalmente para você que é membro de igreja, um recado específico para os futuros obreiros desta igreja. Eu vejo meninos, eu vejo jovens, adolescentes, eu fico imaginando como estes podem ser bênção nas mãos do Senhor mais adiante. Comecei meu ministério em Teixeira de Freitas, e muitos daqueles que eu vi menino, muitos daqueles que eu vi jovenzinhos no começo do meu ministério, hoje são pastores. De vez em quando eu encontro algum, olho para ele, eu falo, quem te viu, quem te vê, quem te viu, quem te vê, hein? Tem pastores lá em Teixeira que eu conheci com 10 anos de idade, 11 anos de idade. Tem outros que hoje, inclusive, são líderes denominacionais, que eu conheci como líderes de jovens na igreja, desenvolvendo-se para isso. E nós precisamos prestar atenção nisso, porque é possível que Deus esteja preparando neste exato momento pessoas nessa igreja para os seus ministérios. E eu quero lembrar e dizer mais uma vez, quando eu digo para os seus ministérios, eu não estou dizendo só para o ministério pastoral. Eu já falei aqui e vou repetir. Todo crente é ministro. Todo crente. Nem todo é músico, nem todo é ministro de missões, nem todo é ministro da palavra, mas todos nós somos ministros. E nós precisamos aprender isso e estarmos dispostos para poder assumir o nosso papel. O trabalho do ministério lhe requer também autossacrifício e constante devoção. Nós precisamos ser incansáveis nos nossos deveres. Lembre-se sempre disso. Eliseu deve ter pagado um preço e tanto caminhando com Elias. Deixou a casa dos pais, e naquele tempo não era aquele seminário que oferecia uma casa, né? Um local para as pessoas dormirem, uma casa aconchegante, como era lá no Rio de Janeiro, no Seminário do Sul. Tinha os prédios, né, onde ficavam os alunos, e a maioria dos seminários, nós chamamos, tem essas acomodações. Ali não, ali era o seguinte, era comer o que tinha, caminhar como dava e brigar o tempo todo, lutar cada dia. E então Eliseu, ele se submeteu a isso, e o ministério, ele requer isso de nós, muitas vezes autossacrifício, constante e incansável devoção e cumprimento dos nossos deveres. Lembre-se disso sempre, querido. E você também, irmã, lembre-se disso sempre. Você que é o mais novo crente desta igreja, há aqueles que já têm uma boa caminhada e que ainda talvez não se envolveram. E nós precisamos a cada dia que mais e mais pessoas estejam determinadas a coisa que tem para fazer. A obra do Senhor é muito grande. Tem muita gente morrendo todo dia sem conhecer a Jesus Cristo. E aí você diz assim, é impossível, pastor. Todo mundo já ouviu falar em Jesus Cristo, mas eu estou falando do Jesus Cristo que salva. Não é do Jesus Cristo amuleto, não é do Jesus genuíno que salva. Não é do menino Jesus do presépio. Não é desse que eu estou falando, não. Tem muita gente que não conhece Jesus e morre sem conhecer Jesus. Tem gente que às vezes é até religioso, fala em nome de Jesus, mas não sabe qual é o objetivo de Jesus na sua própria vida. E por causa disso, muitos morrerão perdendo a oportunidade da salvação. E nós precisamos cada vez mais ter pessoas que estejam envolvidas.
E de repente você fala assim, pastor, eu não tenho mais idade para isso, não. Tem sim. Moisés começou o ministério dele com 80. Com 80? Tem sim. Moisés começou o ministério dele com 80. Com 80 anos. Alguns começaram criança, mas outros começaram bem de forma tardia. Nós vamos observar algumas coisas nessa história. Nesse momento, inclusive, que nós encerramos o mês da juventude, para que nós possamos ser conduzidos a uma decisão que seja acertada quanto ao nosso envolvimento com a igreja. Olha, meu irmão, vou falar uma coisa para você. Você que está em casa também, mesmo que você seja de outra igreja, Deus deseja que todos nós estejamos envolvidos com a sua causa, todo mundo, sem exceção. E nós precisamos descobrir qual é o nosso lugar. Nós precisamos descobrir de que maneira nós vamos agir para que nós possamos cumprir. Em primeiro lugar, sempre atentos aos sinais da chamada de Deus. Ela pode acontecer quando você menos espera. Da sua nova vida? Com toda certeza não. O grande Elias, uma pessoa que provavelmente ele admirasse também, todo mundo respeitava Elias como grande profeta, o profeta que destruiu os profetas de Baal, o profeta que meteu o dedo na cara de Acabe, o profeta que desafiou a megera da Jezebel. Você acha que ele imaginava que aquele dia fosse o seu dia? Provavelmente não. Assim é conosco. Pode ser que Deus nos chama no dia que nós menos esperamos. E aqui tem uma coisa interessante. Quando Elias lançou o seu manto, as divisas do seu carro agora estavam sendo lançadas sobre Eliseu. Esse era um sinal muito claro para eles, para Eliseu. Foi de repente, quando ele menos esperou. Nesse caso, o sinal foi simplesmente uma peça de roupa que cobria os ombros de Elias e que significava que Elias tinha o lançar a capa sobre Eliseu. Para Eliseu, naquele momento, essa ligação significaria uma mudança drástica no estilo de vida dele. Ele nunca mais ia viver do mesmo jeito. E ele sabia disso, tanto é que ele abre mão das suas juntas de boi, ele pega a última que ele estava trabalhando e oferta aquela última em sacrifício ao Senhor, ele mata aqueles 2 bois e ainda vai para casa se despedir dos pais. Eliseu entendeu isso quando a capa de Elias bateu sobre ele. Deus, quando nos chama, pode fazê-lo através de um simples sinal que vem com a fé em ouvir a palavra de Deus. Hoje eu não preciso tirar o paletó e jogar o paletó como alguns fazem, né? Tem muita gente que usa textos como esse, inclusive, para justificar as suas heresias, né? De pegar o paletó e jogar o paletó para as pessoas caírem. Não, hoje a gente não precisa disso, porque o grande sinal da ação de Deus sobre a nossa vida é nós estarmos atentos à palavra de Deus que fala diretamente ao nosso coração. Foi assim que eu ouvi o chamado de Deus. Deus falando diretamente no nosso coração. E é importante que nós estejamos atentos, porque isso pode acontecer quando a gente menos espera. A maioria dos grandes líderes, evangelistas famosos, até alguns que eu conheci em vida, que hoje já morrem, outros ainda vivos, foram despertados para o ministério numa mensagem. Alguns num retiro de jovens, outros numa campanha evangelística. De repente eles sentiram o chamado de Deus. É como se alguém estivesse lançando a capa, as divisas do ministério sobre a cabeça de alguém, sobre os ombros de alguém. E nós precisamos entender isso, irmãos.
A palavra de Deus, às vezes, fala conosco, mas nós podemos ser resistentes. Muitos são resistentes. Eliseu podia ter, naquele momento, olhado meio de olho assim, meio de canto de olho para Elias, tirado a capa de mansinho, devolvido para Elias. Ó, lança aí, tem mais, aí tem um monte de gente aí atrás do Senhor para dentro. É importante que nós estejamos atentos e que nós estejamos dispostos a abrir mão de tudo. Abrir mão de tudo para nos envolvermos na obra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz que o servo de Jesus não deve se enredar em os assuntos desta vida. Tem que estar disposto para abrir mão de tudo. Abrir mão da riqueza. Eu conheço missionários que deixaram cursos importantes na faculdade, porque entenderam o chamado missionário. Conheço outros que foram para o seminário com 17 anos. Não quiseram para a obra do Senhor. Será que nós estamos dispostos a abrir mão de nós mesmos? E eu volto a dizer, não é só ministério pastoral, não. Aliás, pode ser até que Deus esteja levantando hoje algum pastor entre nós aqui. É possível. É possível. Mas será que nós estamos dispostos a abrir mão de nós mesmos, daquelas coisas que nos são importantes, daquelas coisas pelas quais prezamos? Abrir mão, talvez, até do convívio e do conforto de uma família, para poder viver para a glória de Deus? Será? Precisamos estar prontos, porque o amado de Deus, ele vai vir quando nós menos esperamos. Quando nós menos esperamos. Em segundo lugar, fique atento, porque o chamado de Deus pode acontecer num lugar aonde você menos espera. Ser chamado por Deus na igreja é fácil, né? Agora, imagina você, o cara do campo. Imagina alguém ali na usina, trabalhando, nos canaviais, brigando com cobra, cortando cana. Eu não sei se ainda corta no facão. Acho que ainda corta no facão, né? Hoje deve ter algumas máquinas, mas ainda se corta no facão. Aliás, o perigo ali é muito grande. Nós vamos até orar por um jovem também, trabalha na usina, que a semana passada ele sofreu um acidente e teve o rosto todo queimado. Ele é aqui de Teixeira, aqui de Medeiros Neto. Ele teve o seu rosto todo queimado. Eu recebi da família as fotos, eu fiquei horrorizado. Toda a pele do seu rosto e do pescoço foi arrancada. Toda. Nós vamos orar por ele. Mas será que tem alguém disposto e que acredita que pode ser chamado num contexto desse? Ser chamado na igreja é fácil, mas e ser chamado em casa? Alguém já recebeu um impacto de Deus dentro de casa? Alguém já recebeu da parte do Senhor um toque de Deus de maneira forte dentro de casa? Eliseu recebeu ela ali, onde ele estava trabalhando, e ele entendeu o que significava quando Elias lançou o manto sobre ele. Ele deixou correndo atrás de Elias e disse-lhe: olha, se eu beijar meu pai e minha mãe, para mim já está num bom tamanho, eu vou contigo. E Elias falou: vá lá, pode ir. Foi se despedir e seguiu. Quero dizer para você que provavelmente Eliseu tinha um bom exemplo dentro de casa. Eu acredito nisso. E quero dizer para você também que ele deu um bom exemplo dentro de casa. E aí eu vejo Eliseu chegando e dizendo: pai, mãe, eu estou indo embora. Está indo para onde, meu filho? Eu estou indo, eu vou ser profeta, eu vou caminhar com o profeta. Aquele foi um grande testemunho. Será que nós temos dado um bom exemplo dentro de casa? Ele mostrou humildade
além de estar dando um bom testemunho, ele mostrou humildade quando ele foi se despedir dos seus pais. Quanto eram importantes os seus pais naquele processo, mas que ele tinha que seguir. Ele não estava atrasado na sua obediência ao chamado. Ele era um filho amoroso, e a prova do seu amor certamente foi um grande testemunho para a sua família. Eu já conheci pais de jovens que foram chamados ao ministério, e o pai falava assim: pastor, orienta meu filho aí, deixa ele terminar a faculdade primeiro, deixa ele terminar direito, depois ele vai para o seminário. Já conheci terminar direito, depois ele vai para o seminário. Você já pensou, irmão? Você já pensou, Laudelino? Daniel, talvez você tenha grandes planos para ele, e aí o Daniel, quando termina o ensino médio, diz, e o Daniel chega e fala: pai, eu vou para o seminário, eu vou lutar, eu vou receber de Deus aquilo que Ele tem para mim. Talvez você e a Júnia vão ficar muito felizes com isso, mas tem pai que fica assustado. Eu conheci uma pessoa em Teixeira, todos vocês conhecem, ele esteve aqui na minha ordenação, pastor Josevaldo Guimarães. Quem conhece? Pastor Josevaldo Guimarães. Ele era gerente de banco, igual Lucas, gerente de banco, do Unibanco. E o Josevaldo, ele, primeiro, para se converter foi muito difícil. O Josevaldo perdeu 3 filhos para poder se converter. Ele tem uma história dramática. Qualquer hora dessa eu vou trazê-lo aqui para dar esse testemunho. Quando morreu o 3º filho, é que ele entendeu o chamado de Deus para a sua vida. E ele decidiu abrir mão de tudo. Josevaldo era uma pessoa bem situada economicamente, nós caminhávamos juntos, era crente fiel, mas quando ele entendeu o chamado ao ministério, a Bia, a filha dele, estava pequenininha, ele pegou a esposa, pegou a filha, foi lá para o Seminário do Sul, deixou a gerência de um banco para se hospedar num lugar que chamava Senzala. Para você ter uma ideia de como era o lugar, lá no seminário, é um dos lugares onde ficavam, né? Ele foi morar na Senzala, que era o apelido daquele prédio. Deixou de ser gerente de banco para ser auxiliar de fazer xerox. Ele trabalhava na copiadora, para poder ajudar a pagar o seu seminário. E digo isso para bom testemunho da vida do Josevaldo. Eu já tive que ir no Rio levar cesta básica para ajudar, eu morava lá, né? Ajudá-lo no sustento. Ele esteve disposto a abrir mão de tudo. Hoje é um grande missionário, um grande pastor que serve a Deus na cidade de Teixeira de Freitas. Está disposto? Se Deus te chamar, você tem coragem de deixar tudo? Tem coragem de abrir mão do seu conforto? Tem coragem de abrir mão da família para você atuar lá no Afeganistão? Tem coragem? Seu pai morre de coração, sua mãe também. Mas se Deus mandar, você pode ir, porque Deus garante a vitória no nome de Jesus. É isso que nós temos que aprender. Se Deus mandar você vender seu trator, Lidiomar, e se dedicar só ao Evangelho, tem coragem? Nós temos que entender isso, irmãos, e saber que é isso que Deus tem para nós. Ele pode nos chamar no ambiente que a gente nunca imaginou que pudesse ser chamado. Eu olho para o Laudelino, eu vejo o Laudelino como um grande líder, ele é um grande líder. Mas aí a pergunta que fica, Laudelino, teria coragem de abrir mão de tudo para trabalhar só na causa do Senhor? Tomara que sim, porque eu tenho planos para você no futuro, viu? Tomara que sim. Eu já falei que eu vou comprar o passe dele de forma definitiva. Amém, Júnior? Amém. Graças a Deus. Precisamos estar atentos. Nós não sabemos quando e não sabemos onde o Senhor pode nos chamar. Em terceiro lugar, preste atenção. Descanse
no Senhor. Você precisa saber de uma vez por todas de uma coisa: o Deus que chama é o mesmo que capacita. Descanse no Senhor. Pai de Eliseu podia ser um camarada rico, podia ter mais do que aquelas 12 juntas de boi, eu acredito que tinha mais do que aquilo. Aquilo era só para arar um terreno, provavelmente muito grande que ele tinha. E ele trabalhando no campo, ele era humilde. E ele aprendeu a ser diligente e delicado às tarefas que Deus o chamou. E ele fazia aquilo com o coração. E agora, aquela mesma humildade, filho do dono do campo, filho do dono das parelhas, filho do dono daqueles bois, provavelmente bem situado, mas ele ia para o campo ralar e puxar uma parelha daquela, não era como hoje não, com um tratorzinho. Aquele negócio que vai furando, vai arando a terra, hoje não era tratorzinho não, ali tinha que fazer força, aqueles boi brabo para poder caminhar. Ele era humilde, ele estava pronto. Mas será que ele estava pronto também para o ministério tão glorioso que Deus ia colocar na vida dele? Será que ele estava pronto para se tornar um profeta no nível de Elias? Elias era conhecido, Elias era respeitado, era temido pelos inimigos de Deus, porque Elias era cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus. Talvez ele não imaginasse, mas Deus estava iniciando o preparo da sua vida, quando ele atendeu ao chamado e o convite de Elias. Foi caminhar com o mestre. Depois de ter obedecido os seus pais, depois de ter se subido aos pais durante a sua vida, agora ele ia se submeter ao grande profeta Elias. Será que nós estamos preparados para isso? Porque você pode ter certeza, Deus tem tudo e Deus fará tudo que for necessário para nos garantir a vitória naquilo que Ele tem para nós. Eu sempre digo uma coisa e vou dizer aqui mais uma vez. Quando eu me converti no lugar que eu estava, que vocês sabem onde é, o meu maior sonho era um dia poder estar atrás de um púlpito, como estou hoje. Com muita simplicidade, só para pregar o Evangelho. E hoje eu sou pastor de uma igreja tão querida e abençoada como essa. Deus me capacitou. Eu não tinha nada de mim mesmo. O que eu podia oferecer? O que eu poderia fazer pela causa? Nada. O que eu tinha feito durante a minha vida que me desse assim, que pudesse justificar a possibilidade de eu ser pastor de uma igreja capacitado nos 33 anos desde quando eu aceitei o chamado para caminhar com Cristo. À medida que nós aprendermos a ser fiéis a Deus nessas coisas, desde as pequenas tarefas para as quais somos chamados, até as mais empolgantes, Deus sempre nos dará capacidade para isso. Ele nos capacitará. Ele nos dará condições de vivermos e desenvolvermos aquilo que Ele tem para a nossa vida, porque Ele tem planos e planos tremendos, planos maravilhosos para cada um de nós. E por último, queridos, para encerrar, enquanto o Lucas vem aqui para frente, presta atenção no que eu vou te falar agora. Você precisa estar atento a quando, a como, na certeza que Deus te capacita. Mas é necessário que você esteja disposto e disponível para ir quando Deus chamar. Deus tem planos maravilhosos para nós. Nós precisamos orar sempre para que o Senhor revele esses planos para a nossa vida. Precisamos conhecer os planos de Deus. Mais do que isso, nós precisamos entender que nós estamos nos planos de Deus. Olha aqui para mim, irmão.
Presta atenção aqui, irmão, no que eu vou te falar. Você que está em casa também. O seu nome está no planejamento estratégico de Deus. Deus já planejou usar a sua vida, como a minha, como a do Lucas, que está ali tocando, como a de cada um de nós. Deus já planejou para que nós estejamos prontos. Agora eu tenho que ter disposição. É muito cômodo ficar parado. Eu vivi numa igreja, e com muita tristeza eu digo o que eu vou dizer agora. Os irmãos já perceberam que eu sou meio agitado. E nessa igreja eu, às vezes, falava: irmão, vamos fazer isso, irmãos, vamos por aqui, irmãos, vamos aqui. E a resposta que eu mais ouvia era a seguinte: não, pastor, tá bom do jeito que está. Eu ouvi isso umas 4 ou 5 vezes, até que eu pudesse entender que ali não era o meu lugar. Ali não era o meu lugar. Não está bom do jeito que está, não. Nós temos muito mais para avançar. Esse espaçozinho que nós estamos fazendo aí, você acha que é tudo? Você acha que é só para a gente tomar caldo no dia de frio? Ou para fazer um churrasco no dia de festa? Ou é o começo de um grande alcançar toda a comunidade? Eu creio nisso. Quem crê, diga amém. Eu creio nisso. Nós precisamos entender, mas eu tenho que estar disponível, eu tenho que estar pronto para ir. Quando a gente chama ao desafio, seja qual for, seja para investir, porque eu já falei que fazer missões não é só ir. Você faz missões indo com os seus pés, mas faz missões também com os joelhos dobrados, orando, intercedendo, e faz missões também investindo. Nós temos que estar dispostos a investir a nossa vida. Entre outras competências, a competência de conduzir o rebanho. É por isso que a figura é a figura de um pastor. Eu já falei sobre isso, né? Ele caminhando, falei no Salmo 23, os irmãos lembram? Caminhando pelo deserto, levando as suas ovelhas, construindo os apriscos no meio do deserto para que elas se alimentem, a fim de que elas possam estar bem e participar do projeto da vida que elas têm. Aqui é a mesma coisa. O desafio de um pastor numa igreja não é só pregar no domingo à noite, não. Não é só atender no gabinete de vez em quando, orar por alguém. O desafio do pastor é preparar novos. É preparar líderes que estejam dispostos a se envolver. Aí você vai dizer: pastor, na igreja nem todo mundo é líder. Engano, todo mundo deveria ser líder. Na igreja, cada crente, um ministro. Cada casa, uma igreja. Esse é o projeto de Deus para nós. Será que nós estamos dispostos a seguir a Cristo, seguir ao pastor que tem uma visão para frente? Alguns talvez acham até que a minha visão é muito para frente. O pastor é muito para frente. É para frente que se anda. Eu não sou cara de lado. Para frente. Vamos seguir a essas orientações ou vamos seguir aqueles que falam, às vezes em casa: você está indo muito à igreja, viu? Eita, como você gosta de igreja. O que você perdeu ali? Domingo já está bom, vai domingo. Está bom já, você já dá seu dízimo, vai no domingo. Está indo muito à igreja. Tem que estar disposto. Lucas é um tremendo músico, o Naran, o Bruno, eu tenho orgulho dessa turma da música aqui. Mas será que a música é o único investimento que Deus espera da vida de vocês? Já parou para pensar sobre isso? Ei, Lucas, será que é só tocar teclado? Ei, Bruno, será que é só tocar baixo? Deus quer mais de nós. Deus quer muito mais de nós.
Ele quer investimento, investimento de vida, que talvez nos leve a abrir mão de tudo. E quando eu digo abrir mão de tudo, às vezes é dos nossos próprios conceitos, dos nossos próprios pensamentos, da nossa própria visão. Por incrível que pareça, ainda tem gente que diz assim: eu quero seguir a Cristo, mas eu vou seguir a Cristo do meu jeito. Quem diz que serve? Você tem que seguir do jeito que Ele quer e que Ele te orienta. É a mesma coisa de você ir amanhã, nossa irmã Yolanda que está nos assistindo, ela vai fazer uma biópsia, um pedacinho de um órgão, alguma coisa. Eu vou tirar, mas não é igual os médicos tiram, não. Vou tirar do meu jeito aquele lugar. Porque existiu todo um protocolo médico, todo um ensino, todo um estudo, 10 anos na faculdade para aprender como é que faz um cortinho para tirar um... É assim aqui também. Não é do seu jeito, não. Irmão, você que está olhando aí, você que está assistindo aí. Não é do seu jeito, não. É do jeito de Deus. E se Jesus nos pedir para abandonar tudo, está disposto a abandonar tudo para segui-lo? Nós temos que confiar nele, como os nossos olhos vedados, nós temos que confiar que mesmo que estejamos sendo conduzidos com os olhos fechados, Deus sabe para onde vai nos levar. Alguns dizem que acreditar, que ter fé é um salto no escuro. Em certo sentido é isso. A diferença é que não é um salto no escuro que a gente não sabe onde a gente vai cair. A fé é um salto do escuro que você cai sempre nos braços de Cristo. Sempre. Cristo vai sempre nos receber e nos abraçar. Em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 21, Eliseu se alegra a Deus quando ele oferece o sacrifício. Talvez também tenha encerrado a sua profissão ali. Aliás, com toda certeza, ele encerrou a sua profissão ali. E ao invés de ficar triste, porque ia deixar a família, porque ia deixar a fazenda, porque ia deixar os animais, ele se alegra naquele rito de passagem, quando ele está deixando tudo. Quando nós somos chamados, nós também devemos renunciar de qualquer outro interesse ou distração na nossa, e fazer isso com alegria. Se alegrar, respondendo ao chamado de Deus, assim como Eliseu seguiu Elias. E ele veio então a se tornar um servo, por enquanto, ministrado por Elias. Mas depois de algum tempo, e você folheia o livro de Reis, chega a hora de Elias partir. E agora, quem segura o cajado é Eliseu. Deus o preparou para que ele pudesse ir adiante. A resposta de Eliseu ao chamado de Elias trouxe uma consequência tremendamente animadora. Tudo que Elias fez, Eliseu fez, às vezes até de forma maior. Ele desistiu da profissão, desistiu da família, do conforto, para responder ao chamado de Deus. Será que nós temos sido fiéis a Deus nesse sentido? Será que estamos ansiosos para poder ver o propósito de Deus na nossa vida? Mas será que nós estamos nos envolvendo com isso? Ou estamos parados, como diz Raul Seixas, né? Com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Tem gente que está assim. Nós temos que estar dispostos a ser servos e dar nossa vida pelos outros. Deus não está procurando super-homens, nem super-mulheres para fazer o seu trabalho e cumprir o seu propósito. Ele está procurando pessoas que estejam dispostas e que se submetam para serem orientadas e preparadas para as coisas grandes e maravilhosas que Deus vai fazer por nós. Essa é a mensagem de Deus para você nessa noite. Mensagem de Deus para você que está nos assistindo. Tenha fé, esteja atento. Em qualquer lugar,
A qualquer tempo Deus pode te chamar. Ele vai te capacitar, mas você precisa estar disposto a seguir e caminhar com